Segunda Entrevista. Uma expedição de 35 dias a bordo do navio de pesquisa RV Falcon 2 do Instituto Oceanográfico Schmidt. Você deve lembrar, nós falamos aqui dessa expedição, mostramos esse navio e tem algumas descobertas que são incríveis. Parecem mesmo saídas de filme de ficção, série, enfim. Dentre essas descobertas, novos campos de fontes hidrotermais em uma região no meio do Oceano Atlântico, uma região pouco explorada. 31 espécies marinhas potencialmente novas descobertas na costa do Brasil, aqui do ladinho de Fortaleza. Inclusive a expedição partiu daqui, foi o que nós mostramos. É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o professor Ronaldo Cristofoletti, docente do Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo, que está conosco. Boa tarde, professor, bem-vindo. Boa tarde, um prazer enorme sempre estar aqui com vocês. Professor, quando eu falo que parece algo saído de ficção, a gente até brincou, né, falando aqui das séries que a gente eu via no passado, né, Viagem ao Fundo do Mar, enfim. O que de mais fantástico essa viagem trouxe, essa expedição trouxe, que se sabe até aqui? Olha, até esse momento, né, o que a gente encontrou durante essa expedição? A gente chegou em águas internacionais, então aquela área que é muito menos explorada, e de repente a gente encontra, né, de repente aqui não foi um acaso, dentro do foco da pesquisa a gente encontra as fontes hidrotermais. Fonte hidrotermal no mar. No mar, o que significa isso? A gente encontrou essas fontes a mais de 4.000 metros de profundidade, né, com os equipamentos lá específicos que mergulham, inclusive transmitiam as imagens ao vivo. Agora, uma fonte hidrotermal, o que ela significa? Lá embaixo, no fundo do mar, nós temos as placas tectônicas. Quando a gente ouve falar de terremoto, por que ocorre o terremoto? Porque essas placas se movem. E você tem áreas que são a junção de duas placas. Quando essas placas se unem, fica uma frestinha, né? Igual tudo que na nossa casa que se une uma coisa à outra. Nessas frestas ou pequenas fissuras que possam ocorrer ali na placa, o que está abaixo da placa é vivo, quente, igual se fosse vulcão. Sim. Quando ele encontra a água do mar, então dá aquela coisa, né? A 4.000 metros a água do mar tem 2 graus. Aí encontra aquela lava, aquilo tudo cria um ambiente ao redor muito claro. Primeiro, tem formações geológicas, ou seja, pequenos castelinhos, estruturas, igual a gente está vendo aí na imagem, que a gente tirou um pedacinho ali, né, que vão se formando com esses nutrientes, com a água d'água, então vão se moldando essas chaminés que a gente chama. Mas segundo, isso aquece a água chega a ficar a 280 graus ali, onde sai, né, essa lava encontra a água, e aí ela vai esfriando novamente. Então você aumenta a temperatura, vem muito nutriente e isso cria uma riqueza de espécies animais. A gente encontrou anêmonas, camarões, caranguejos, que são só do fundo do mar, são animais, porque lá não chega luz, não tem o que a gente chama de fotossíntese, que é... A gente tem algumas imagens desses animais. Agora, para você que está com a gente no Facebook, no YouTube e na TV, a imagem é absolutamente fantástica, parece uma coisa Disney, né? Castelos, né? É isso, é lindo, lindo. Isso é real, foi ali transmitido ao vivo, conforme a gente ia encontrando. E aí, os animais são absurdos, meu Deus do céu. Absurdos, super adaptados. Eles são cegos, porque lá embaixo não tem luz. Então, eles, né, ao longo da evolução, não precisavam de olhos. E aí, diferente de nós todos aqui na superfície que vivemos da fotossíntese, eles lá... esse peixe é a primeira imagem que se faz ao vivo desse peixe que tem a cabeça transparente, isso que a gente está vendo aí na imagem. A imagem, gente, eu vou tentar descrever para quem está só ouvindo, a gente que está pelo rádio, é um peixe com o formato daquele peixinho que a gente desenha. A gente tem uma imagem do corpo dele, não toda, mas até a metade do corpo, eu suponho.
Primeiro que ele tem uma estrutura como que transparente. E aí você vê imagens que parece refletir a luz, é meio que espelhada, não é, professor? Isso, a gente consegue ver dentro da cabeça dele. É igual se a nossa cabeça fosse transparente, né? A gente consegue olhar, a gente vê ele por dentro, assim. Então é a primeira vez que se faz uma imagem filmada desse animal, né? Então a gente percebe que ao redor dessas fontes, aquilo que fica quente, então se forma vida, uma vida que depende da quimiossíntese, ou seja, das bactérias. Essas são as bactérias que convertem energia para os animais viverem. A gente encontrou também lulas, né? Como a gente, para quem está vendo, a gente vê aqui na imagem, para quem está nos ouvindo, existe um tipo, uma lula que pode chegar a ter mais de 8 metros, os tentáculos dela são enormes. Nós encontramos 2 dessas ao longo da nossa expedição, né? Então animais que são raros, animais que são difíceis de encontrar, e a gente encontrou ali nessa área, mais ou menos 1.300, 1.500 quilômetros da costa de Fortaleza, águas já internacionais, né, e mostra a riqueza. Isso nos traz muito a refletir, a pensar os corais todos que a gente encontrou, né, mas a pensar, inclusive, a nossa atuação, porque esse bem, esse patrimônio de diversidade nos mostra que tem tanto a conhecer no nosso planeta ainda que a gente não conhece, e que pode nos ajudar na cura de doenças, em tantas coisas. Pronto. É isso justamente que eu ia lhe perguntar, né? Essas imagens que deixam assim a gente de boca aberta, né? Olhando pela primeira vez, né? Para uma imagem como essa, desse peixe, desses corais, enfim, os resultados práticos, né? Que se tem disso, como são águas internacionais, a quem cabe o estudo dessas espécies e os resultados, talvez, para pesquisas como essas que o senhor falou agora. Perfeito. Ele cabe a todos os países e num momento chave para o Brasil ampliar a nossa participação no mundo agora, que já é de uma ciência forte, que é a ciência oceânica, que a gente tem na costa e agora fora. Essas águas internacionais, elas sempre foram de todo mundo e ninguém, vamos assim dizer. Agora, já há 2 anos, existe um tratado internacional assinado na ONU, o Brasil é um dos países, em que, pera lá, não é assim que qualquer um pode explorar como quiser, não, porque a gente já sabe que quando alguns países exploram mais que os outros esses bens. Então, agora existe um acordo em nível de ONU que todos os países têm direito, têm deveres, e que vão ter, inclusive, áreas protegidas, porque o que a gente beneficia lá fora nas águas internacionais reflete nas nossas águas internas, na nossa economia azul, que a gente chama economia, que inclusive influencia o nosso país. Então, o Brasil, ao estar dando esse passo de conhecer, porque a área do Atlântico Sul é uma das áreas do oceano no mundo todo menos conhecidas. Então, para a gente saber o que tem lá, o que pode ser explorado de forma sustentável, o que os países devem colaborar e conservar, explorar sustentavelmente, para conhecer da ciência. Sim. Então, o Brasil dando esse passo, né, de mostrar nós podemos fazer a ciência com qualidade e saber o que tem ali. Professor, esse mapeamento do oceano, né, que está sendo feito é exatamente assim que chama, né? O censo do oceano. Ele tem assim uma previsão de conclusão? Essa expedição conclui? Como é? Não, infelizmente essa não conclui. A meta é que a gente possa concluir isso, vamos dizer assim, o mais rápido possível, mas a gente sabe que ainda vai pelo menos mais uma década. Para se ter uma ideia, a gente conhece hoje 27% do fundo do oceano apenas no planeta todo. A gente conhece mais da superfície 27%? Da Lua. Só isso a gente conhece. A gente conhece mais da superfície da Lua do que do fundo do mar. E olha que é o seguinte, até 7 anos atrás a gente conhecia 19%. A gente deu um passo enorme em poucos anos, porque a gente está nesse momento da década do oceano, nesse momento que todos nós aprendemos que a gente vive num planeta que é água, 70% dele é oceano, e se o oceano não estiver bem, nossa vida não está bem. Então agora está se aprofundando, literalmente falando, né, as pesquisas, o investimento, para que a gente possa conhecer o planeta que a gente vive, porque tem muita coisa importante aí, de todos os sentidos, da economia, da saúde, do bem-estar, da mudança do clima. Quem vai resolver os impactos da mudança do clima, ou melhor, absorver, minimizar esse crescimento, é o oceano. Ele é o principal responsável por esse processo. Por isso que a gente precisa conhecer. Muito bom, professor. Você falando aí, a gente vendo essas imagens absolutamente incríveis, nós ficamos aqui olhando para essas imagens, nossa, que coisa absurda de linda. Eu só penso, sabe o quê? Naquele foguete que pousou lá
no mar lá, o da Starlink, né, o foguete Starship da SpaceX, e pousou lá no Oceano Índico. Eu só ficava vendo aquele foguete lá queimando e eu pensando na vida marinha ali, onde aquele bicho ficou. Imagina o prejuízo para a vida marinha onde aquele foguete parou. Exato, a gente perde muito, a gente impacta muito. Durante a expedição, né, não tinha nada a ver com a expedição, mas ao mesmo tempo a ONU lançou o relatório, né, da situação atual do oceano, é um relatório que vem a cada 4 anos. E os dados, infelizmente, são alarmantes, no sentido de que a gente tem impactado muito, cada vez mais espécies encontradas, triplicou o número de espécies encontradas com plástico na sua constituição já, e muitos problemas que refletem depois na nossa vida, na nossa pesca, né, em tudo que a gente depende e vive com o oceano. Então a gente precisa desse conhecimento para mudar o nosso comportamento, a nossa ação. A gente tem só para a gente concluir, professor, isso que você falou, a gente tem uma coisa assim, vamos usar menos sacola plástica, vamos separar mais os resíduos, a gente até cobra isso todo dia, né, que as pessoas façam a destinação adequada dos resíduos, mas essa é uma tarefa mesmo individual de cada cidadão, de cada cidadã, ou de fato as nações têm que partir para um programa em conjunto e a gente fica aqui se torturando porque a gente está usando um copo de plástico, um canudinho de plástico e os países nada? Olha, eu acho que é um trabalho em conjunto de todos os níveis. A grande responsabilidade, ela está no setor empresarial e nos países, na tomada de decisão, né? Porque é ali que, primeiro, assim, a gente consome porque está disponível. Tem que parar de produzir, né? Porque se parar de produzir, temos que ter opções acessíveis, em termos de custo, que não poluam tanto. Então, o setor empresarial. E, para isso, o setor público que faz as leis. Agora, a gente tem um papel que, quando a gente se conscientiza ao descartar menos, usar menos o plástico, não é só pelo plástico que a gente não usou, é porque a gente acabou de dar essa resposta ao setor empresarial, que eu não vou comprar algo que é de plástico, por favor, me traga outro produto. E esse ano eleitoral, a gente sabe uma resposta a todos os candidatos, a todos os níveis de governo, todas as regiões do país, de que, assim, nós queremos que vocês cuidem, né, da nossa vida também através do planeta. Então, a nossa voz pesa muito para que os países tomem as decisões, para que as empresas mudem seus processos produtivos. Porque não vai ser o nosso copinho apenas que vai salvar aqui. Tem que parar de produzir. Pois não, professor, muito obrigada por estar conosco. Parabéns. Eu imagino a sua alegria de estar nessa expedição. Muito obrigada e até uma próxima. Agradeço sempre as ordens. Um abraço.